Oi pessoal, meu nome é Gustavo Soares, eu sou petiano do Pet Elétrico FJF e agora vocês vão ver mais um vídeo da sequência de 4 vídeos sobre os projetos realizados durante o trainee do Pet Elétrico FJF. Oi gente, eu sou a Ana, eu sou do Pet Elétrica e hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona o nosso projeto de coletador de ovos. O nosso projeto, na verdade, funciona com a contagem dos ovos de maneira automática. Ele vai contar com um sensor infravermelho que vai diretamente contar os ovos, com um LDR que vai fazer a resetagem dos ovos, com um display que vai ser para onde vai ser passada a informação e por onde a informação vai sair, e vai contar também com um alimentador automático de galinhas que foi feito com impressão 3D e com motor de passos e toda a programação, envolvida nesse projeto. A nossa principal motivação para esse projeto foi justamente a gente estudar e entender como que a agropecuária é grande no Brasil e como que é importante a gente desenvolver tecnologias para a gente conseguir automatizar a agropecuária, melhorar a situação do Brasil e melhorar a situação desses produtores. Então, a gente está automatizando a produção para facilitar a praticidade deles no dia a dia. E essa foi a nossa principal motivação desse projeto. Então, eu vou explicar um pouquinho do nosso processo para depois explicar como que a gente encontrou os desafios, como que a gente solucionou eles. Primeiro, o nosso projeto funciona como uma esteira. A gente tem a galinha onde ela coloca o ovo e o nosso ovo rola para uma esteira e passa por um sensor infravermelho. Esse sensor faz a contagem dos ovos e esse ovo ele cai num balde e esse balde vai ser um balde que vai ser coletado e o sensor LDR vai estar embaixo desse balde. Quando o balde for coletado, o sensor vai receber luz e por causa disso ele vai resetar a contagem. Toda essa mensagem está sendo enviada para o nosso display e esse display está sendo conectado por meio do Wi-Fi. Então ele não precisa estar conectado por meio de fios, ele pode estar, por exemplo, numa sede de uma fazenda, pode estar em qualquer outro lugar que não seja justamente o galinheiro. Além disso, a gente tem a nossa própria alimentação das galinhas, que foi feita por meio de uma lata que a gente usou de leite ninho, no caso, nossa escala é muito menor. Foi feita por uma lata de leite ninho que a gente usou. A gente produziu a hélice, a gente pegou um modelo pronto de hélice e alterou para as medidas que a gente precisava, para que essa hélice, quando ela girasse de acordo com o motor de passos, ela empurrasse a comida para fora por meio de uma tampa que está embaixo. Então a hélice está girando e a comida cai por meio dessa tampa e ela cai para as galinhas poderem comer essa própria comida. Então, o principal problema que a gente enfrentou durante todo esse caminho foi na nossa programação. A gente fez primeiro a programação da contagem dos ovos e depois a gente fez a programação do motor de passos. Quando a gente fez a programação de maneira separada, a gente usou 2 ESPs e a gente fez a programação do motor de passos, da alimentação das galinhas, separado da programação do nosso segundo ESP, que era da contagem de ovos. Então a gente começou primeiro com a contagem de ovos, a gente começou testando, vendo se estava dando certo, nossa programação estava tudo certo, a contagem ela estava resetando quando a gente tirasse o balde, quando a gente tirasse o dedo de cima do LDR, a contagem resetava, porque a gente programou para que quando o LDR recebesse luz, uma luz lá estipulada que a gente programou, uma luz numérica, ele ia resetar a contagem de ovos. Então, até então, estava dando tudo certo e também o nosso motor de passos estava funcionando como planejado no outro ESP, os 2 separados. Só que a gente precisava colocar eles em somente um ESP, até para otimizar o nosso processo, para tornar mais eficiente, com um custo menor. Então, a gente colocou todo esse sistema junto em somente um ESP, com 2 protoboards. Então, quando a gente fez isso, começou a dar problema, porque enquanto o motor funcionava, a contagem de ovos e o LDR não estavam funcionando, então a contagem de ovos e a resetagem dos ovos não estavam funcionando. Então, a primeira solução que a gente encontrou foi usar um servomotor. O servomotor ele ia bloquear a passagem de ovos, enquanto não estivesse passando, enquanto estivesse funcionando o motor de passos, então não ia estar passando os ovos durante esse período, a gente ia fazer tipo uma cancela com esse próprio servomotor. Mas a gente ainda não estava satisfeito com isso. Foi uma solução que a gente encontrou, mas a gente sentia que a gente conseguia ajeitar na programação mesmo. E aí a gente encontrou essa outra solução, que a gente tirou o servomotor e a gente começou a usar o interrupt na nossa programação do
do motor. Então, na programação do motor, a gente colocou um interrupt para conseguir contar, fazer a contagem de ovos e para conseguir fazer o LDR funcionar. Outra coisa que a gente teve problema foi uma parte mais mecânica, né, da nossa estrutura. Quando a gente imprimiu, fez a impressão 3D, né, com nossa hélice, ela estava esbarrando no nosso suporte da latinha de leite ninho. Então, muitas vezes o motor de passo girava, mas a hélice travava na parede do leite ninho. E era mais porque ela estava bamba no motor, ela não estava encaixando completamente no pininho do motor. E por isso ela ficava meio bamba e parava na parede da lata de leite ninho. Então a solução que a gente encontrou foi lixar um pouquinho as pontinhas da hélice e colocar com cola quente o motor na hélice, para conseguir bloquear esse espaço que estava sobrando e ela não ficar bamba enquanto o motor girasse. A gente estava usando como alimentação o computador. Quando a gente foi colocar uma bateria, a gente encontrou um problema, que era que a nossa bateria de 7 e 8 volts, mais ou menos, estava muito forte para o nosso processo, tanto para esse ESP, tanto para o ESP cliente, que era o ESP que estava sendo colocado o display. Então o display estava ficando com muita luz, não estava dando para enxergar direito o que estava escrito. E o nosso motor estava não queimando, mas ele estava esquentando muito, ele poderia queimar. Então o que a gente encontrou como solução foi colocar uma bateria menor, de menos, né, voltagem, só que a gente encontrou outro problema, porque a bateria muito baixa, de 4, 5, na verdade 4 volts, não estava funcionando. Então o que a gente usou no final foi um power bank. O nosso power bank a gente usou um para cada sistema, né, até porque eles não são conectados, eles conversam por meio do Wi-Fi, então a gente usou um para o motor de passos, contagem, LDR, tudo, e outro para o display. E o power bank tem exatamente 5 volts, que é a mesma voltagem do computador, então deu tudo certo, foi isso que funcionou. Só que a gente, quando estava testando com a bateria, ela esquentou um pouquinho a cola quente, então derreteu, então nossa hélice ficou bamba de novo, só que depois a gente conseguiu consertar de novo, até porque moldou melhor para nossa hélice. Então esses foram basicamente os problemas que a gente encontrou. Vou falar um pouquinho sobre os materiais que a gente usou, né? A gente usou praticamente 4 protoboards, a gente usou 2 ESP32, a gente usou o jumper, né? A gente usou um display, a gente usou o motor de passo, sensor infravermelho e o LDR, praticamente assim, como materiais principais. E a gente aprendeu principalmente nesse projeto a fazer o uso do sistema do ESP Now, para eles conseguirem conversar entre si por meio do Wi-Fi. A gente aprendeu do zero também o uso dos sensores. A gente aprendeu o uso do motor de passos também, a gente criou todo esse projeto do zero. Então foram coisas que a gente aprendeu do zero e foram muito benéficas para o nosso aprendizado como estudantes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso, tchau!